Minha palestra vai ser mais conceitual, foi essa a demanda, né, sobre o que é inteligência, né, seus principais conceitos, né, e como é que ela funciona na prática. Inteligência, né, aqui a gente está falando sobre inteligência estratégica, mas a gente vai ver aqui que existem diversos conceitos para o que eu julgo uma única atividade. O que diferencia de uma para outra é só o propósito. E dependendo do tipo de atividade, como a inteligência realizada por estados ou pelas Forças Armadas, né? E, às vezes, também por algumas instituições, é que aí eles ultrapassam o limite da ética e, muitas vezes, da legalidade, se valendo de ações de espionagem. Bom, o que então a gente vai passar aqui, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, trazendo o contexto, né, da importância dessa área. Depois eu entro no que é, por que é, mostrando um pouco da sua evolução, a finalidade, algumas teorias, métodos e ferramentas da área, técnicas, um pouquinho sobre o perfil e algumas considerações finais. Bom, eu acho que é claro, e até vários dos expositores anteriores colocaram a questão da importância da informação no momento em que a gente está vivendo. A questão é que a gente vive, né, um ambiente de hiperinformação, muito mais do que apenas a questão da produção. Se nós somos demandados a produzir cada vez mais informação, imagina juntando tudo. E pior ainda, isso se amplifica quando você tem hoje a boa parte dos cidadãos no mundo conectados e produzindo informação diariamente. Há algumas forças que emergem do desenvolvimento tecnológico e que hoje, inclusive, muitos filósofos e pensadores analisam essas forças sobre a ótica do comportamento humano. Então, ele extrapolou a questão tecnológica. Eu lembro que alguém falou sobre isso, não sei se foi o Maurício de manhã, né, que ele dizia, né, que a questão não é a tecnologia, mas o que o ser humano está fazendo, né, o comportamento humano frente ao desenvolvimento tecnológico. Então, essas forças, convergência, conectividade, interatividade, velocidade, ubiquidade, é que estão gerando este ambiente, não só de hiperinformação, como de inovação permanente, o que retroalimenta o processo. A partir do momento que você inova, você gera mais informação. Se você gera informação, você tem condição de inovar cada vez mais. Então, nesse contexto, né, desse ambiente, né, de inovação permanente, de hiperinformação, das coisas mudando o tempo todo, né, ele apresenta uma série de desafios para as organizações. Nós estamos tentando o tempo todo, se a gente quer chegar em algum lugar, entender para onde, né, que esse ambiente tremendamente turbulento está caminhando. A gente, de certo modo, nem consegue mais ver, né? Tudo muda o tempo todo, não é isso? Que a única coisa certa hoje é a mudança. E temos que desenvolver a capacidade de nos adaptarmos rapidamente, inovar permanentemente, porque até o processo de adaptação vai necessitar inovação, ter agilidade e manter-se competitivo neste ambiente realmente não é uma coisa fácil. E aí, para enfrentar esses desafios, a gente precisa saber qual é a informação certa dentro do mar de informações, onde é que ela está, como nós vamos obtê-la, como produzir o que efetivamente a gente precisa e como é que nós vamos entregar essa informação para que ela se torne algo útil dentro do processo decisório. E ela tem que ser entregue na hora certa, para o decisor certo tomar a decisão certa. E é dentro desse contexto que a atividade de inteligência, então, ganha espaço. Porque ele vai conduzir
com que essa produção da informação, ou apenas a obtenção dela, né, seja certeira em termos de objetivos estratégicos. Então, do que nós estamos falando? Como eu falei, a questão do conceito ele é complicado. A quantidade é enorme. Então, eu resolvi começar pelo contrário. O que não é inteligência? Então, BI não é inteligência. BI, ele trabalha com dados do passado, banco de dados, é um conceito criado pela IBM, aonde ele vai tornar a empresa mais inteligente. Essa é a ideia do BI. Você conseguir enxergar informações sobre diversas óticas dentro, vamos dizer assim, como eles chamam do cubo, mas estão relacionados ao passado e ao comportamento presente. O que você faz para rodar um bom BI, que é eliminar os outliers, do mesmo jeito que a pesquisa de marketing faz, é aí que mora a oportunidade de um trabalho de inteligência. E não na identificação do comportamento comum. Isso seria dado. Isso não é um dado negado. E a função da atividade de inteligência é ir na busca do dado negado. Aquele que é produzido, aquele que é protegido, aquele que não está disponível, que não é de fácil obtenção, mas que muda, que faz a diferença, que evita que a organização seja surpreendida. É a capacidade de identificação de um sinal fraco, que pode ser um outlier. Então, o outlier ele pode ser um erro, um equívoco, um registro errado, mas ele pode ser o primeiro sinal de que as coisas vão mudar. E é para isso que a inteligência serve. Antecipar. Também, coletar informações em jornais e revistas serve para você ficar atualizado. A informação ligada à produção de inteligência, ela está, na maioria das vezes, no ambiente. Às vezes, pode ser que uma notinha, coisa que ninguém vai prestar atenção e tudo, pode trazer um insight para a inteligência. Mas não é sentado atrás de um computador que se vai produzir efetivamente inteligência. Até porque você precisa de análise. E quando você se debruça muito nos dados, em geral você só fica na coleta. Também surfando na internet, pesquisa em bancos de dados, você pode surgir algum insight que vai te ajudar no processo da produção de inteligência. Mas dificilmente ele vai te fornecer inteligência. Também não estamos falando nem de investigação, que muitas vezes é confundido. O que uma investigação faz? Ele identifica só pensar num CSI ou o que a polícia faz, que é o quê? Algo aconteceu e eu vou lá analisar, extrair as evidências daquilo ali para tentar o quê? Entender o que aconteceu. A inteligência está focada no futuro. E por isso uma integração muito grande com toda a discussão que nós teremos, né, durante os 2 seminários. Por quê? Porque ela quer olhar para frente, antecipar, identificar o que vai alterar no curso, que pode alterar o curso dos acontecimentos. Diferente da investigação que está voltada a algo do passado ou do presente. Então, acho que vocês já ficaram claros de que inteligência fala sobre o futuro e não sobre o passado e o presente. A ideia é sempre de antecipação. E também não seria espionagem. Por quê? Porque a espionagem, ela busca uma obtenção do dado negado de forma, ou, na maioria das vezes, ilegal ou não ética. E isso não é recomendado. Eu não recomendo fazer. Tá? Até porque, se for pego, dá problema. Mas, principalmente, porque a atividade de espionagem ela está ligada apenas à extração de dados.
Então, a gente vai passar pelo ciclo da produção de inteligência, que é um ciclo baseado no processo científico, então muito fácil de ser absorvido pelos cientistas, porque trabalhamos com o processo científico o tempo todo. Tá? E ele foi desenvolvido, como a gente vai mostrar aqui, durante a Segunda Guerra, quando os espiões não conseguiam chegar com um dado negado. E eles tinham que antecipar os movimentos com base em juntar pedaços de informação o que estava disponível e tentar inferir os acontecimentos futuros. E aí eles começam nesse desenvolvimento de um modelo científico de análise e produção dessa informação com base no que está disponível. Há alguns livros que tratam, né, de inteligência de Estado que costumam, inclusive, classificar a espionagem, o espião, como uma fonte do processo. Então, não é o processo. Definição. O que é inteligência competitiva ou qualquer nome que você queira dar para ele, né? Bom, na minha pesquisa eu identifiquei 438 citações com definições, 127 autores, sendo que determinados autores cada vez definiam inteligência de uma forma diferente. Eu fiz uma análise bibliométrica em cima de todos esses achados, né, para identificar o que tinha de conceito por trás realmente, né, o que isso exprimia. Também nós temos vários nomes, porque cada um que entra, e havia uma necessidade, né, quando a inteligência entra para as organizações que não são o Estado, com a segurança nacional, ou a defesa, voltado para a defesa, de dar um nome que não representasse que era a atividade que eles faziam. E aí surge uma série de nomes. Achamos 12 citações de nomes diferentes na literatura. E o mais citado após a década de 90 foi inteligência competitiva, como se tivesse sido o nome que tinha vencido a corrida, né? De qualquer forma, a SCIP, que é uma sociedade dos profissionais, né, de inteligência competitiva, que surge na década de 90 nos Estados Unidos e congrega gente no mundo todo, ela, no meado da década de 2000, acrescentou o termo estratégico, né, no nome, substituiu o S de society por strategic. Bom, o nome inteligência, então, ele começa a surgir na literatura a partir da década de 50. Sherman Kent foi quem define inicialmente e começa a colocar, né, vamos dizer assim, os pingos nos is, e ele diz que inteligência é o nome de uma atividade, de um produto e de uma área. Então, nós temos um problema com relação, nós que somos de língua baseada na... Gente, esqueci qual é a nossa língua, mãe? No latim, desculpa. No latim, quando se fala em inteligência, isso remete a um conceito que não é este. Porque intelligence, nessa visão, ele é um conceito anglo-saxônico e que tem uma definição específica. Recentemente, aqui no Brasil, a gente conseguiu introduzir esse verbete dentro do nosso dicionário que não tinha. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns professores de Portugal e as pesquisas lá eram todas sem a tradução. Competitive Intelligence, Counterintelligence, eles não traduziram, que segundo eles não existe tradução para a nossa língua. Eu até perguntei, quando eu perguntei para eles por que eles não tinham traduzido, o português olhou assim com uma cara que, quando não entende o que a gente fala, ele olha e disse, mas por que vocês conseguiram? Como quem diz? Isso aí não existe
né, um paralelo. É uma atividade especializada, permanentemente exercida, então com o objetivo de produzir informação acionável, ou seja, para o processo decisório. Então, ele não é uma atividade para toda a organização. Ele tem dono. Ele é específica, deve ser protegida, porque vale muito dinheiro. Muito dinheiro. De interesse de um determinado ator e a salvaguarda dessa informação contra ações adversas de qualquer natureza. Segundo a ABRAC, que é a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva, esse processo, né, tem como objetivo de aumentar ou manter a competitividade das organizações e ele se alimenta basicamente de 3 áreas, tomando como base os próprios conceitos ligados à inteligência, a própria estrutura da inteligência, que é a produção de inteligência, e a contra-inteligência, que está voltada para a proteção do conhecimento, salvaguarda do conhecimento produzido. Então, hoje a gente utiliza métodos e ferramentas tanto da administração, da tecnologia da informação e da ciência da informação como subsídios dentro desse processo de produção. É um processo sistemático, legal e ético de coleta, análise e difusão de inteligência que visa identificar atores e forças que regem o negócio, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a melhor posicionar-se em seu ambiente, bem como proteger o conhecimento sensível produzido. Então, a inteligência está ligada à antecipação e não a dizer o que já aconteceu. Isso a gente já sabe. E eu gosto de destacar ali a questão de atores e forças, porque são os elementos chaves quando se trata de estudos de futuro, da prospectiva. Quer dizer, eu sempre digo, se você tem que fazer um bom estudo, esqueça a variável e foque nos atores. O que eles estão fazendo, onde estão investindo, quais são os seus objetivos e estratégias, como é que está se dando o jogo dos atores. Você vai ter muito mais capacidade de antecipar o que vai acontecer do que você ficar acompanhando o movimento de variável. Por quê? Porque o resultado de uma variável pressupõe a ação de um ator antes. Então, se você conhece o que ele vai fazer, você já sabe qual vai ser o resultado daquela variável. Ela se preocupa sobre uma ótica científica, né, com corpo de conhecimento relativo a origem, reunião, interpretação, transformação, comunicação efetiva. Isso eu gosto de salientar porque a gente, em geral, não se preocupa com a comunicação da informação. E quem trabalhou a doutrina de inteligência aqui no país, ele foi muito feliz porque ele se baseia na teoria do conhecimento e a teoria do conhecimento bate no ponto de que o conhecimento ele é quase intransferível. O que você consegue transferir de conhecimento que cada um de nós produz é o que a gente consegue materializar em informação. É o nosso artigo, é o nosso relatório, é o que você... É a parte do que você produziu que você consegue materializar. A mesma coisa quando você fala, quando você usa da comunicação. E aí você tem a teoria da informação que nos chama atenção com relação ao ruído. Toda comunicação pressupõe ruído. Ruído por interferência do ambiente, ruído porque a pessoa que está ouvindo muitas vezes não está preparada para tal. Ou não quer, ou N barreiras podem ser desenvolvidas durante esse processo. Então, o profissional de inteligência, se ele realmente entende que ele tem algo que é importante a ser informado, ele tem que se preocupar com a forma como ele vai comunicar o conhecimento que ele gerou durante o processo. Porque não necessariamente ele está passando esse conhecimento. Com o objetivo, então, efetivo uso da informação acionável no processo decisório, com o objetivo de manter ou aumentar a competitividade da organização. Inclui a investigação das características da informação, sejam elas registradas ou não, em sua transmissão,
esse entendimento das características, as informações têm características próprias, esse entendimento e como você transmite ela é chave. Trata-se de uma área interdisciplinar que integra principalmente, né, as áreas de ciência da informação, administração, psicologia, comunicação, ciência da computação. Ela tem um caráter tanto de ciência pura quanto aplicada. Bom, como eu falei, né, até os anos 50, eu não achei, pode ser até que tenha, registros de documentos científicos, pelo menos, que tratem do termo inteligência. Você vê uma produção muito grande de documentos, livros e tudo, falam muito sobre espionagem. Ou então, algo que foi produzido hoje retratando o passado, que é o que o Kuhn coloca, que diz assim, o maior problema de você entender a evolução de uma ciência é que toda vez que um paradigma é rompido, os manuais são atualizados. E aí você perde os termos e os conhecimentos da forma como eles eram utilizados antes. Então, estou dizendo de publicações com data, né, atrás de 50. Uma das grandes referências quando se fala de inteligência é Sun Tzu, que ele destaca a importância da informação dentro do processo decisório, só que ele dedica um capítulo inteiro ao espião. Ele não está falando de inteligência, ele está falando de quem vai lá, extrai informação e traz de volta. Então, ali os primeiros passos são na década de 50 e 60. A sistematização, quando olha aí já mais para o meio empresarial da atividade de inteligência competitiva, ele ocorre nas décadas de 70 e 80 e ele ganha um espaço muito grande com o modelo do Porter e o desenvolvimento de um modelo de monitoramento. Esqueci o nome do autor, mas tem um que é principal aí nessa área. E como recurso estratégico, ele começa efetivamente na década de 90. Na realidade, na maior parte das empresas, quem lidera esse processo do uso da inteligência dentro das organizações foi o Japão e a Europa. A interpretação que eu dou para isso é que eles passaram por uma guerra grande, precisavam se reconstruir, e informação é excelente dentro de um processo desse. Precisavam reestruturar suas organizações, tanto é que a primeira curso dentro de uma universidade voltado para a parte de inteligência competitiva, ele é criado na Suécia. Então, eles têm esse desenvolvimento, mas isso inicia principalmente nas áreas de P&D. Eu estive visitando na França a área de inteligência da L'Oréal, e eles mostrando, né, como é que foi que ela foi evoluindo dentro da organização, e ela começa justamente na área de P&D. E aí ele vai subindo dentro da organização até chegar no nível estratégico. Para a produção de informação estratégica, é lógico, sem abandonar o uso da atividade de inteligência para P&D. E avanços no mundo corporativo e nas universidades, a gente vê isso bastante ocorrendo a partir dos anos 2000. Né? No Brasil, essa discussão inicia-se em 97, com um curso de especialização, e em 2000 cria-se a associação. Deixa eu ver aqui, acho que Qual a sua finalidade, então? Para que fazemos inteligência? Então, o objetivo principal dessa atividade é você sistematizar o processo de monitoramento do ambiente. Lembra que eu falei que é uma atividade permanentemente exercida? É no processo de monitoramento que você identifica os sinais fracos no ambiente, que vão te dar essa condição de antecipar os movimentos. Melhorar o processo de produção de informação estratégica, salvaguardar o conhecimento sensível, apoiar o processo decisório de inovação tempestiva, ganhar mercado, identificar os sinais fracos para evitar principalmente que a organização seja surpreendida, fornecer informações para ação proativa, que eu já falei, né?
Que processos, então, que estruturam essa área? Passei demais ou não? Bom, a estrutura científica da área ela é formada por uma série de teorias, modelos, métodos e técnicas. No caso das teorias, a gente destaca a questão da teoria do conhecimento, que ela é chave para você entender a produção do conhecimento efetivo, é de onde a teoria científica, inclusive, né, a metodologia científica se desenvolveu. A teoria geral de inteligência, que é algo que é um processo que eu considero mais informação, apesar de ser bastante citada. A teoria da informação, que ela pega justamente a questão da comunicação, do ruído existente dentro dessa da da difusão da inteligência produzida. A teoria geral dos sistemas, que dá suporte ao que é um sistema de inteligência, que eu vou falar depois. Teoria da comunicação, geral da administração, decisão. Você precisa entender o processo decisório para saber como é que você vai colocar aquela informação tempestiva que não está ainda em discussão dentro do debate da organização. Dentro do processo decisório da organização, quando muitas vezes o que você está produzindo ainda não tem registro nas mentes de quem toma a decisão. E as teorias, então, competitivas. Os principais modelos que suportam a área é o modelo de produção, o modelo de contra, o modelo de monitoramento e o de sistema de inteligência, onde a gente caracteriza esse modelo como um sistema de atividades humanas. Eu não estou falando de sistema tecnológico, eu estou falando de gente, relacionamento. É assim que você obtém informação privilegiada. É você andando pelas cidades, é você andando pelo campo, é você observando o que está ao seu redor. É conversando com as pessoas, é participando de rede. Existem também diversos modelos que representam o ciclo da produção de inteligência. Eu gosto muito do modelo do Kahane porque ele é simples. Eu preciso saber quais são os grandes passos. E apesar dele ter uma representação circular, eu sempre gosto de destacar que esse modelo ele é de indas e vindas. Por quê? Porque primeiro você faz o seu planejamento, onde você entende qual é a demanda do decisor. Então, veja que é diferente o processo de produção para o processo de monitoramento. O processo de monitoramento, ou alguém te diz o que você vai monitorar, ou você olha para a estratégia da organização e extrai dali os seus aspectos de monitoramento. E ele é permanentemente exercido. Aqui eu estou falando ou de uma demanda específica, alguém te pede para produzir uma informação específica, ou porque você, no seu processo de monitoramento, identificou um sinal fraco ou algo que você considera que é estratégico para a organização que você vai ter que produzir. Você vai entrar e analisar a fundo e entender o que significa aquele sinal fraco. O que significa aquela informação. E a informação, como eu falei, tem características específicas. E uma delas está ligada à validade, tempo de validade. Então, existe um dos princípios da produção de inteligência, é o princípio da oportunidade. Então, toda informação ela tem uma janela de oportunidade. Ou você produz ela dentro daquela janela, ou então já era, passou. Se você consegue produzir e entregar naquele período, aí ela faz realmente a diferença. Então, a parte de planejamento ela é chave quando você vai produzir algo. Porque quando você está monitorando, você basta informar. Achei isso, achei aquilo. Você não tem que... você só informa e aí, ou os analistas, ou o tomador de decisão vai fazer alguma coisa com aquilo. Agora, quando você entra dentro de um processo sofisticado de coleta, análise e produção de algo que vai subsidiar diretamente o processo decisório, é o que os americanos chamam da busca pela verdade. Por isso a teoria do conhecimento por trás, etc. e tal. Há algumas linhas que discutem essa questão e dizendo que mais importante do que você
ficar buscando a verdade em relação a uma informação é você ter clareza da intencionalidade dela. Não importa se ela é verdadeira ou falsa, mas se você consegue compreender qual é a intenção que está por trás daquela informação que foi te passada, veiculada, ela tem um peso maior na capacidade de antecipação do que vai acontecer do que você ficar buscando se ela é verdadeira ou não. Mas o modelo é baseado na metodologia científica e a busca pela verdade. Então, você tem que ter um planejamento adequado para esse processo. Aí você parte para a coleta. Lembrando também que, apesar de, em geral, essa demanda ser muito específica, você tem que considerar o macroambiente e o ambiente da sua organização ou do setor em que você está trabalhando. Por quê? Porque muitas vezes o comportamento, ou na maioria das vezes, o comportamento daquele elemento ele vai ser muito mais influenciado por fatores externos do que por ele só. Se ele é um sinal fraco, o seu desenvolvimento vai estar muito mais ligado a essas outras grandes forças que estão agindo no ambiente. Do mesmo jeito que a gente faz quando vai fazer um bom estudo de cenário. Assim, mesmo que você tenha muito bem definido qual é o seu core, aonde você está, qual é o seu objeto de cenarização, é importante que você considere também a envoltória. Essas informações coletadas, elas devem ser interpretadas, integradas, filtradas, para que você consiga, então, utilizar, tem diversos instrumentos de análise desse material. Lembrando também que eu costumo orientar que as pessoas gastam, no máximo, 10% do seu tempo com essa fase da coleta. Por quê? Porque, na minha experiência, a gente efetivamente chega no estado da dúvida quando você começa a analisar os dados que você coletou. Você está falando de um sinal fraco, de algo que pouco se sabe a respeito. Você não conhece aquilo, você não tem suas perguntas formuladas. E uma boa produção de inteligência está associada à sua capacidade de formular boas perguntas. É isso que vai orientar o seu processo e principalmente a escolha das ferramentas de análise. Então, eu sempre digo, gastem pouco tempo na coleta e comece a analisar, que aí vão surgir as dúvidas que realmente você precisa. Outra coisa, interaja com quem vai tomar a decisão durante o processo. Por quê? Porque muitas vezes a demanda vem quadrada. Ele tem um insight. O executivo, pelas redes, pelo conhecimento que ele tem um insight. E ele não consegue verbalizar adequadamente aquele insight. É um insight. Ele não consegue transmitir o conhecimento dele. Então, você recebe aquela bola quadrada, começa a trabalhar daquilo, fica um tempo, entrega, ele olha. Isso já aconteceu, estou falando que já aconteceu várias vezes comigo. Ele olha e diz, muito interessante. Quando fala muito interessante, pronto, já era. É interessante, mas não era o que ele precisava. Não era. Então, durante esse processo, por isso que eu digo que, apesar de estar num ciclo, ele deve ser considerado e conduzido com idas e vindas, de forma que você consiga realmente ter a bola redonda e que esse processo seja útil. Da mesma forma, essa interação ela se torna importante porque você vai criando registros dentro da cabeça do tomador de decisão. Porque ele tem um insight, mas ele não tem a informação, senão não tinha te pedido. E para ele absorver o conhecimento que você está adquirindo, ele teria que, de certo modo, passar pelo mesmo processo que não está acontecendo. Então, essas interações, quando você vai mostrando os resultados, ele ajuda. Do mesmo jeito, quando você olha para a produção de cenários. Se quem vai tomar a decisão não foi envolvido de alguma forma durante o processo, ele, quando recebe aquelas historinhas, ele olha e diz, muito interessante.
A Shell costuma, inclusive, né, contar que, você pega aí os documentos, que eles levaram 3 anos apresentando os mesmos cenários na década de 70, até que conseguissem que a organização se movimentasse. Então, quer dizer, você precisa criar esses registros, e na parte de inteligência é a mesma coisa. Então, a análise, né, quer dizer, você pode... Volta, arredonda a bola, aí você está indo no todo, né? Porque você vai voltar no seu planejamento, vai coletar novos dados e tudo. E aí a difusão, sempre considerando o modelo mental dos tomadores de decisão e da estrutura da organização. O que eu estou querendo, da cultura da organização, o que eu estou querendo dizer com isso é que a mesma informação, não necessariamente, ela deve ser passada do mesmo formato para todos os executivos. Porque cada um tem um processo diferente de assimilação de informação, como todos nós temos. E se você consegue identificar isso, saber como introduzir dentro da agenda de urgência deles, do que interessa a eles, é muito mais fácil que toda organização tome a decisão para o mesmo caminho do que se você entregar o mesmo produto para todos. Então, é isso da questão da... né, a importância aí no processo de difusão. Nós temos alguns métodos voltados, né, que ajudam na produção de inteligência, como, por exemplo, o early warning, blind spot, isso é super comum, o desenvolvimento de pontos cegos dentro das organizações. Então, isso é um trabalho que a inteligência pode resolver. A construção de cenários, identificação de tendências, análise da indústria da concorrência, benchmark, engenharia reversa, análise de redes sociais, text mine, e as técnicas, né? O Key Intelligence Topics, que é justamente o que te orienta a formular as questões, e a técnica de entrevista, como eu falei, né, da importância de você ter esse contato, né, com as pessoas. Sim. Elaine, si la recolección de información tiene que ser alrededor del 10% del tiempo, ¿tienes indicación de cuánto tiempo dedicar a los otros espacios? Não, você tem que suprir os 100%, mas de qualquer forma, a maior parte você tem que dedicar à análise. A análise. Esse é o seu ponto. Esse é o principal. Então, por isso que eu falo, né? Quer dizer, você inicia com os 10% na coleta. E aí, dentro do processo de análise, talvez você tenha que voltar à coleta, para realmente responder às questões que surgem. Mas foquem na análise. Se tiver que escolher o que eu vou priorizar em aprender bem, instrumentos de análise, que é isso que vai fazer a diferença. Se você conseguiu ter uma coleta razoável, com fontes, né? Eu acho que o principal é a fonte dentro da coleta. Você está usando fontes fidedignas, confiáveis, né? Tem instituições, né? As forças e o Estado fazem isso, classificação das fontes, né? Você classifica, tem os graus lá de confiança nas diversas fontes. Então, tirando isso, você vai na fonte certa, e principalmente porque essa questão da fonte ela é tão importante que hoje, dada a quantidade de informação que é produzida, você precisa de um filtro. Você fazer as escolhas, você que não está na área às vezes, né, é difícil. Então vá no especialista, que ele sabe. Se tiver assim, me lembro uma vez que eu estava monitorando não sei o quê, e assim, era tudo quanto era jornal, tudo quanto era coisa falando sobre isso, era tanta gente, eu estava perdida. Aí eu fui numa pessoa de confiança e digo assim, se eu tiver tempo de ler só um jornal, qual que eu leio? Se eu tiver tempo de fazer, com quem que eu falo? Então, isso, ele te encurta, porque ele vai agir como filtro. Mas sempre é importante se checar a informação. Por quê? Porque mesmo ele sendo um especialista, ele desenvolve os pontos cegos dele e ele analisa o mundo segundo as lentes dele. Então, você tem sempre que checar a informação. A relação entre inteligência e estudo de futuro. Eu estou atrasada, né? Mas eu vou mais rápido. Inteligência e estudos de futuro.
hoje, os cenários são a ferramenta mais utilizada dentro das áreas de inteligência em todo o mundo. E no caso de inteligência competitiva, há uma proliferação muito grande da construção de mini-cenários, onde você roda, às vezes, em uma semana, a construção de cenários para responder a uma questão específica. Então, a inteligência ela vai fornecer informação qualificada para o estudo de cenários, sobre comportamento de atores, variáveis, modelos mentais, né? Rupturas ambientais, né? Os cenários, porque ele está permanentemente monitorando o ambiente. Por sua vez, os estudos de futuro, eles fornecem já as informações sobre o futuro e melhoram, focando o processo de monitoramento da área de inteligência, dizendo quem são agora a prioridade em termos de atores e variáveis que você precisa monitorar. A prospectiva, ela está focada em produzir uma informação para o planejamento. Já a inteligência, ela está mais ligada ao processo decisório. Então, a prospectiva, ela procura olhar o longo prazo, por enquanto que a inteligência está no curto prazo. As questões são mais pontuais, né, e não tão amplas, muitas vezes, como tratadas no processo de inteligência, né? Do mesmo jeito que a prospectiva produz informação sobre o futuro, a inteligência faz a mesma coisa, mas num prazo mais curto, no sentido de antecipar os acontecimentos para evitar surpresa. Eu costumo dizer que a prospectiva ela está muito mais focada na construção do futuro. Você olha para frente para dizer, bom, dada essas possibilidades, em que eu vou botar minhas fichas? Para construir o que eu quero que aconteça. E já a inteligência, ela está ligada mais na decisão do dia a dia e agora eu faço o quê para continuar atingindo o meu objetivo estratégico que foi definido pelo meu processo de planejamento. A parte do monitoramento ele é essencial, porque ele deve ser priorizado, como eu já falei, ou pelos decisores, ou pelo processo dele de planejamento. E o principal foco é identificar sinais fracos ou mudanças, porque o sinal ele pode se transformar numa mudança ou não. Ele é só um sinal. A mudança, não. É quando você já consegue identificar, se eu posso chamar de sinal forte, né? Não sei se funcionaria adequadamente, mas é quando você vê que a mudança já está em curso. Esses são os principais princípios da atividade de inteligência, a oportunidade que eu falei, precisão, relevância, clareza, visão de futuro, que devem estar todos eles, né, vinculados à finalidade, e todo produto de inteligência deve ter uma conclusão. Ele deve ser conclusivo. Ele não pode deixar a pessoa no ar, já que como é que você vai tomar uma decisão. E, como eu falei, todo sistema de inteligência ele é formado por pessoas. E se são pessoas, você tem que o quê? Prepará-las, capacitá-las para exercer de forma adequada essa atividade, que é uma atividade específica, para que elas tenham condições, então, de gerar novo conhecimento, transformá-lo em informação útil para o processo decisório. Que perfil, então, ou competências que essas pessoas devem ter? Relacionamento interpessoal, capacidade analítica, de coleta de informação, de comunicação, de trabalho em equipe e organizar e gerenciar processos, né? Porque toda atividade vai precisar realmente disso, né? O trabalho em equipe ele é chave dentro de uma produção de inteligência, porque, na realidade, principalmente para você evitar o desenvolvimento de pontos cegos que todos nós criamos, você tem uma equipe de preferência multidisciplinar, onde cada uma consiga enxergar aquele mesmo fenômeno de uma forma diferente, ele te auxilia na produção, então, de uma informação mais completa.
A equipe, em geral, é formada por um gerente, analista e coletores. Eu fiz questão de colocar o analista e o coletor na mesma linha, porque eu não considero que o analista seja melhor do que o coletor. Esse é só um nome, porque quem faz coleta analisa também, né? Mas são perfis muito diferentes, né? Quem faz coleta, seja para pesquisa primária ou secundária, que eu estou chamando de pesquisa primária quem vai a campo, quem vai fazer entrevista, então ele tem que saber, né? Eu vejo em muitas áreas, inclusive a utilização de jornalistas para esse tipo de atividades, porque eles já são preparados para fazer entrevista, para extrair informação dos outros. E a pesquisa secundária é quem vai estar fazendo text mine, que vai estar, né, buscando informação na rede, né? Eu não vou me ater aí, essa apresentação vai ficar com você, mas nós temos mapeado, então, quais são as principais dentro das competências, das 5 competências definidas, né? Quais seriam os conhecimentos, as habilidades e as atitudes desejadas para o exercício da profissão. E os principais usos, então, da inteligência são para estratégia, fusões e aquisições, parcerias estratégicas, na área de marketing, inovação e conquista de novos mercados. Eu considero como fatores críticos de sucesso na implantação de qualquer área de inteligência o apoio da alta administração e você ter um sponsor forte, conscientização da importância junto a formadores de opinião. Muitas vezes, principalmente pelo volume de informação que hoje tem na organização, todo mundo produzindo relatório, querendo dado disso, dado daquilo, você justificar às vezes que você precisa de uma área pensante, que não vai te produzir o relatório apertando um botão, às vezes te demanda um espaço, né? Então, atividade alinhada sempre à estratégia da organização e principalmente à agenda de urgência. Isso aí é chave. Pragmático, tem que ter credibilidade, porque, veja, você está falando sobre o futuro, sobre antecipação. E toda vez que se fala sobre o futuro, você tem um risco daquilo não acontecer. Muitas vezes, só o fato de você ter informado que existe aquela possibilidade, os executivos tomam decisões, avançam em determinado e acabam barrando que aquilo ocorra. Então, você tem que ter essa credibilidade. E a credibilidade vem pela excelência técnica, né? E um equilíbrio entre processos de TI e processos criativos. Eu já vi muita área de inteligência que começou pela TI e que acabou rapidinho. Porque aí você começa a produzir o que as outras áreas já estão fazendo. Obter e divulgar pequenas vitórias é importante se você está começando com a área, né? Disseminar os objetivos, porque senão todo mundo bate na sua sala querendo que você produza alguma coisa. Utilização de conhecimentos já existentes dentro da organização. Tem autores que dizem que 80% do que você precisa de informação está dentro da organização. O problema é que os seus servidores não sabem, seus empregados, né? As pessoas não sabem que aquilo é estratégico, que aquilo é importante. Cada um de nós tem nossas redes, contatos fora da organização, andamos, viajamos, saímos de férias e nos esbarramos com informações e com sinais fracos o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não sabe que aquilo é importante. Desenvolvimento de network, tanto interna quanto externa. É importante recompensar os colaboradores mais destacados, para que você incentive que mais pessoas forneçam informação para você. Muitas vezes sem você dar nada em troca, né? Por isso você recompensa. Avaliação constante dos serviços prestados para correções, né? E eliminação de pontos cegos. Na prática, tenha foco, capacite o pessoal, clareza das necessidades de informação, que é isso que vai te dar o tiro certeiro. Melhore sua capacidade de análise permanentemente. Análise é a chave. Busque antecipar os movimentos, desenvolva a rede, dissemine a cultura, proteja as informações e atue com ética. Era isso.